queridos alunos, vamos à nossa segunda aula de Direito Empresarial e Tributário. E o tema da aula de hoje, trazendo o diálogo que nós já iniciamos lá na nossa primeira aula sobre empresário e finalizamos a respeito do microempreendedor e da empresa Eireli, nós falaremos um pouquinho sobre tipos de sociedade. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar a respeito do que é o conceito de sociedade, a classificação da sociedade no direito brasileiro, as espécies das sociedades, as operações societárias e, por fim, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu falei lá na primeira aula, quando eu falei um pouquinho sobre Eireli, da limitação, da responsabilidade do sócio dentro da figura da Eireli e disse da desconsideração da personalidade jurídica. Mas hoje nós falaremos e trataremos sobre esse assunto no finalzinho da aula. Então vamos lá. Quando eu falo de sociedade no direito empresarial, eu preciso trazer um conceito do que é essa sociedade empresária. E aí eu preciso fazer uma divisão entre a sociedade empresária de pessoa jurídica, que é aquela que tem personalidade jurídica, que adquire o chamado CNPJ, e eu tenho uma atividade empresarial, que está relacionado aos tipos de sociedades. E aqui eu posso falar da sociedade limitada, da sociedade anônima, das cotas por participação, mas que a gente vai ver a particularidade de cada uma delas no decorrer dessa aula. Uma observação que eu não posso deixar de falar é que a pessoa física que exerce a atividade empresarial e que esta atividade empresarial recebe o nome então de sociedade simples, porque é exercida por uma pessoa física. Eu estou diante de uma sociedade física quando eu tenho toda a estrutura de organização, mas eu não tenho o registro dessa sociedade. Seja porque o registro está em processo ainda de entrega de documentação, seja porque esse registro sequer aconteceu. Então eu tenho uma sociedade de fato, mas que não tenho chamado CNPJ. Então, ainda que eu tenha uma pessoa física exercendo essa atividade empresarial, eu não serei empresa. Por quê? Porque eu sou uma sociedade simples. Mas isso traz uma necessidade de implicação empresarial e uma implicação no campo da responsabilidade civil, de resposta, então, de pagamento do bem patrimonial pela sua pessoa, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o conceito de sociedade empresária, ele está correlacionado tanto à existência de um CNPJ dentro de um tipo de sociedade, dentro de um tipo societário. Qual é o conceito, então? O que é que o código diz para mim que é considerado uma sociedade no direito brasileiro? Quando eu pergunto isso, eu abro o Código Civil, porque é lá no Código Civil de 2002 que eu tenho todo o regramento do direito empresarial, da parte 1, e no artigo 281 fala para mim assim: celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, dos lucros. Veja, o conceito de sociedade de 281 abarca o conceito de empresário que a gente viu lá na aula primeira. Então eu tenho exercício, eu tenho prestação de serviço, eu tenho bens sendo comercializados dentro de uma estrutura de habitualidade, objetivando o lucro, dentro então dessa partilha econômica, mas eu tenho que ter a figura da reciprocidade de obrigações. Quando eu penso em uma sociedade, eu preciso lembrar que essa sociedade tem um contrato social
E nesse contrato social vai falar para mim quais são os direitos, obrigações, deveres de cada um dos sócios. Quem é que é o sócio administrador? Se eu vou ter conselho fiscal, se eu não vou ter. Então, o contrato social ou o estatuto é quem vai falar para mim sobre toda a organização e reciprocidade dessas obrigações. E aí o direito, ele classifica essa sociedade quanto a vários aspectos. Quanto à lente da origem, então quando eu penso na gênese da sociedade, eu posso dizer que a sociedade ela pode ser constituída por pessoas, ou seja, ter a sua origem na união de pessoas, então ser uma sociedade formada pela afinidade entre as pessoas e que as regras são definidas lá no meu contrato social. Então eu, junto com as minhas amigas, por afinidade decidimos construir uma empresa. E aí sim, eu vou pautar a construção de um contrato social e vou ter uma origem empresarial das pessoas. Mas eu posso ter uma origem empresarial de capital, de valor, de bens. E aí aqui eu não tenho relação de atributos dos sócios, ou seja, dos indivíduos. Por quê? Porque para eu participar desse tipo de sociedade de capital, basta que eu faça a aquisição de ações. Então, quando eu compro uma ação lá da Magalu, por exemplo, eu passo a ser sócia da Magalu. Por quê? Porque eu tive uma compra de ação de capital, porque a Magalu é uma sociedade anônima de capital aberto, eu consigo comprar ações, adquirir ações, mas eu não sei se o João, o José e o Ricardo são ou não empresários dessa empresa, não sei quem são. Por quê? Porque é uma empresa pautada em capital, em bens, em dinheiro, correto? Mas eu não tenho só a classificação da sociedade quanto a sua origem. Eu classifico a sociedade também quanto à responsabilidade dos sócios. Daí aqui sim, na outra aula, quando eu falei sobre a EIRELI com vocês, eu disse que eu ia falar sobre a responsabilidade limitada. E chegou a hora. Quando eu falo de responsabilidade dos sócios, eu estou falando na responsabilidade de pagamento. Então, eu penso numa responsabilidade limitada quando eu estou diante de uma figura empresarial que eu tenho uma dissociação entre patrimônio da pessoa física e patrimônio da pessoa jurídica. Eu tenho um caixa para cada um. Então, a responsabilidade do sócio passa a ser limitada quando fica limitada às cotas ou ações das empresas e não alcança, portanto, o patrimônio pessoal desses empresários. Eu tenho várias figuras empresariais no direito brasileiro que tem essa figura da responsabilidade limitada. Mas eu posso ter também uma responsabilidade ilimitada, ou seja, como eu não tenho como dissociar o patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica, eu tenho uma confusão ali meio que patrimonial, os sócios respondem pelo patrimônio pessoal em razão das obrigações assumidas pela sociedade empresarial. Eu vou pagar dívidas da empresa com um carro que eu tenho, com uma lancha que eu tenho, com um terreno que eu tenho. Por quê? Porque a minha responsabilidade é ilimitada. Ou ainda eu tenho a responsabilidade mista, que é a responsabilidade de alguns sócios pode ser limitada, enquanto a de outras passa a ser ilimitada. Vai depender aqui do tipo de sociedade e do tipo da participação de cada um deles, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Além, então, da empresa, da sociedade como origem, ou da sociedade segundo a responsabilidade, eu tenho também a classificação da sociedade quanto à personificação. Quando eu falo de personificação, eu falo
da pessoa jurídica, da construção de um CNPJ. Então, eu tenho sociedades personificadas no direito brasileiro, e aí dessas personificadas eu tenho as atividades simples, que não são atividades empresariais, que é aquelas exercidas pelas pessoas descritas no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, que são os profissionais liberais, a sociedade de atividades intelectuais, científicas e a cooperativa. A cooperativa por uma obrigação de lei. E eu ainda tenho uma sociedade personificada empresária. Daí sim, eu tenho atividade empresarial, que são aquelas descritas no artigo 966 do Código Civil, no caput, mas que eu tenho algumas figuras societárias. A comandita por ações, nome coletivo, a limitada, a anônima e a comandita simples. Quando eu falo dessa personificação, eu estou falando então de uma pessoa jurídica, mas eu posso ter uma sociedade não personificada. Uma sociedade então comum, que é aquela que não tem o CNPJ, porque ainda não foi registrada, ou uma sociedade por conta de participação, porque essa é uma sociedade que nós temos uma figura de sigilo, tá? Mas eu já vou falar com vocês sobre essa necessidade de sigilo na sociedade por conta de participação. Então, vejam, quando eu faço essa divisão de sociedades quanto à personificação, eu trago as personificadas e as não personificadas. Nas personificadas eu tenho atividades simples que não são empresariais e eu tenho as atividades empresariais. E ainda dentro dessas não personificadas, eu tenho a sociedade comum e a sociedade por conta de participação. E aí eu tenho a classificação dessas empresas quanto a várias lentes e dependendo do ângulo que eu olho, eu tenho uma classificação diferente. Vamos então ao estudo das sociedades não personificadas. Quando eu falo de sociedade comum, eu volto os olhos para o artigo 286 do Código Civil. Essa sociedade comum é aquela sociedade contratual que eu tenho um contrato escrito e os atos preparatórios para registros já ocorrem, mas não há registro. Então vejam, eu não tenho o registro. Se eu não tenho registro e a lei fala que eu sou uma sociedade não personificada, eu posso afirmar que para que eu tenha personalidade jurídica de empresa ou de sociedade, eu preciso ter registro. Então, essa é uma condição. Vejam, essa sociedade comum é aquela sociedade que nós falamos de sociedade de fato. É aquela sociedade das duas vizinhas que resolvem fazer bolo e entregar bolo de forma habitual, com obtenção de lucro, gerando toda a cadeia de produção, todo o domínio técnico, que não tem, ainda que tenha um contrato entre elas falando como que vai ser a divisão de lucro, quem é que vai comprar o quê, como que vai ser o pagamento da água, da luz, do gás, elas não têm um registro dessa atividade, dessa pessoa jurídica e, portanto, é uma sociedade não personificada. E eu tenho a sociedade em conta de participação, que é a outra figura da não personificação. Essa sociedade em conta de participação, ela está lá no artigo 991 e 996 do Código Civil, que diz assim, né? Que um sócio permanece oculto, não é óculo aqui não, gente, é oculto, e o outro fica em posição ostensiva, ou seja, na frente da empresa. Eles não assumem obrigação em seus nomes e é uma sociedade despersonificada e secreta. Por quê? Porque eu tenho um sigilo. Vejam, ainda que essa empresa seja formada pelo João
e pela Maria, o João pode ser o sócio oculto e ele nunca vai aparecer nesse tipo societário, enquanto a Maria vai ser aquela sócia da empresa. Oi, eu sou a sócia da empresa sociedade em conta de participação. Mas eles não assumem obrigação no nome do João e da Maria. Eles assumem obrigação em nome da sociedade em cota de participação. E aí sim, nesse contrato social, o João vai ser um sócio investidor, por exemplo, e por isso que ele vai ficar oculto, enquanto a Maria vai ser a sócia administradora e por isso que ela vai dar cara ao negócio. Mas vejam, é uma sociedade despersonificada, por quê? Porque eu não tenho uma pessoa jurídica e é secreta por conta desse sigilo desse sócio que fica um sócio oculto, ok? Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a sociedade não personificada, vamos falar sobre as sociedades personificadas. E a primeira delas é a sociedade simples, que não tem caráter empresarial, como nós vimos, e que está descrita lá no artigo 966, no caput do artigo 966 do Código Civil. Ao final dessa sociedade simples, ele deve conter a expressão simples ou SS. Então vai ser Sociedade de Produtos Alimentícios Simples ou Sociedade de Produtos Alimentícios SS. Ela é registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e não na Junta Comercial. Por quê? Porque a lei diz isso. A lei diz que sociedade simples deve ser registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E observação, eu não posso confundir a atividade de sociedade simples com a atividade de profissional liberal. Por quê? Porque o profissional liberal que está descrito lá no parágrafo único do 966 é empresa ou empresário? Não. Então, ele não é uma sociedade simples, tá? Então, vamos lá. Vencida essa questão da sociedade simples, eu tenho uma outra figura de sociedade também personificada, que é a sociedade em nome coletivo. Aí sim, ela é uma sociedade empresarial. Essa sociedade em nome coletivo, ela está regulamentada no artigo 1039 a 1044 do Código Civil e traz a responsabilidade dos sócios como solidária e ilimitada. Eu já falo sobre isso. Formada por pessoas físicas e somente o sócio é que pode administrá-la. Então, eu não posso ter um terceiro na administração da sociedade em nome coletivo. Ela é formada por uma junção de pessoas que tem o seu quadro societário, mas somente os sócios é que pode administrar. E só pode ser formada por pessoas físicas. Pessoas jurídicas não podem integrar a sociedade em nome coletivo. E ao final é seguida pela expressão e companhia. Então é a indústria de alimentos e companhia, tá? E aí, quando eu falo que a responsabilidade do sócio é ilimitada, quer dizer que os direitos e obrigações assumidos pela empresa podem ser respondidos pelo patrimônio pessoal de cada sócio, que é a pessoa física. E quando eu falo de solidariedade, eu estou falando que a dívida pode ser paga por um sócio ou por todos. Mas se um apenas pagar a dívida na totalidade, ele pode entrar com uma ação de regresso contra todos os sócios. Mas significa que eu não preciso colocar todo mundo na cadeia de cobrança daquela dívida. Basta que eu coloque um deles. Por quê? Porque a obrigação ela é solidária. Todos respondem por tudo dentro da empresa. Ainda dentro dessa sociedade personificada, eu tenho a sociedade em comandita simples, que também é uma sociedade empresarial, que está descrita lá no artigo 1045 a 1051 do Código Civil, que fala para mim que este tipo de empresa precisa ter o seu registro na junta comercial
ou no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Veja, é uma faculdade da junta ou do cartório. A responsabilidade dos sócios, ela passa a ser limitada, então quer dizer que eu preciso que essas dívidas da empresa seja paga pelo patrimônio da empresa e em conformidade com as cotas integralizadas. O que isso significa? Que se o João tiver 10 cotas, ele vai pagar por 10 cotas. Se a Maria tiver 20, vai pagar 20. E se o José tiver 70, ele vai pagar pela 70 cotas, na proporcionalidade de cada uma delas. E a administração, ela pode ser feita pelos comanditados, porque nessa figura do comandita simples, eu tenho sócios comanditados e sócios comanditários. Mas somente os comanditados é que podem exercer a atividade de administração dessa empresa. Ainda dentro da sociedade de personificação, eu tenho a sociedade em comandita por ações, que também é uma sociedade empresarial. Vejam, eu dou um salto no Código Civil para que eu faça a comparação dessas duas figuras. Está lá regulamentada no artigo 1090 a 1092. Como o próprio nome diz, ele trata de ações. Então, ele é uma sociedade que nós chamamos de híbrida, porque ela tem comandita e anônima. Se eu tenho ações, eu tenho algo muito semelhante à sociedade anônima. Se eu estou disponibilizando a ação, se eu estou disponibilizando capital para que alguém compre, eu não consigo saber quem é que vai ser sócio dessa empresa. Não tem como ficar alterando o contrato social todas as vezes que alguém comprar ou vender aquela ação. Por isso que eu falo que a natureza dela é híbrida, que ela é comandita, eu tenho sócios físicos aqui, mas eu tenho também uma parte anônima que eu não sei quem é esse sócio. A responsabilidade dos acionistas, ela é limitada. Limitada a quê? É o número de ações que eu tenho. Se eu tenho uma ação, eu vou responder por uma única ação. Se eu tenho 1000, vou responder por essas 1000. E a do acionista diretor, aquele que vai administrar a sociedade, ela é ilimitada. Daí sim, ele responde pelo patrimônio pessoal. Mas vejam, ela está quase em desuso dentro do nosso direito brasileiro, depois que nós tivemos a regulamentação das sociedades anônimas. Assim como a comandita simples, também está quase em desuso, depois que nós tivemos a figura da possibilidade de uma empresa individual limitada, que eu já vou falar para vocês, ok? Vamos lá. Tenho ainda a figura da sociedade limitada como uma sociedade empresarial. Todo o dispositivo da sociedade limitada está lá no artigo 1052 a 1087 do Código Civil. Quando eu falo de uma empresa limitada, eu preciso pensar que essa empresa, para ter personificação, ela tem que ter registro, e o registro dela vai ser aonde? Na junta comercial. Então, pode ser que essa empresa limitada seja uma empresa de junção de pessoas, então as pessoas que possuem afinidade querem montar uma empresa limitada, ou pode ser uma sociedade de bens, de capital. E daí sim, juntamos os patrimônios de alguém para juntar uma sociedade por capital, mas limitada. A responsabilidade do sócio, como o próprio nome diz, é limitada, mas tem uma ressalva. A regra é que o patrimônio da empresa responda por dívidas da empresa. E o patrimônio pessoal só pague em duas situações. Ou quando eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica,
que eu já vou falar sobre isso, ou quando as cotas que estão descritas no meu contrato social não tiverem sido integralizadas. Aí, se não tiver integralizada, para integralização, ou seja, até o patrimônio da integralização, a minha responsabilidade passa a ser ilimitada e solidária. Então, vamos lá. O João teria 60% das cotas a R$1 da empresa. E a Maria, 40 cotas a R$1. A Maria, quando ela adquire a empresa, ela coloca lá os R$40 de integralização de capital. E o João não. O João só integraliza 50. Os outros 10 que não estão integralizados, para essas 10 cotas, a responsabilidade vai ser ilimitada e vai ser solidária. Então, a Maria também vai poder pagar sobre essas 10 cotas, tá? A administração pode ser feita pelo sócio ou por um terceiro, mas daí, se for um terceiro, vai ter que ter assembleia específica para essa finalidade, já que a administração vai ser terceirizada. E eu preciso lembrar nessa responsabilidade solidárias em caso de não integralização do capital, como eu acabei de falar para vocês. A responsabilidade limitada ganhou uma roupagem diferente agora com a figura da sociedade limitada unipessoal, que também é uma atividade empresarial. Então, nós tivemos uma lei complementar que alterou o parágrafo único do artigo 1052 do Código Civil, permitindo que eu tenha a figura de uma empresa por um único sócio de forma limitada, ou seja, de forma que as responsabilidades da empresa sejam custeadas pela responsabilidade, pelo patrimônio da pessoa jurídica e não da pessoa física. Então, isso traz um estímulo de empreendedorismo e desenvolvimento econômico no país, porque muita gente trabalhava na informalidade, deixava de recolher o seu INSS, não recolhia os tributos específicos. Por quê? Porque não se enquadrava como microempreendedor individual, porque não estava no rol da permissão desse tipo de empresa, e era muito custoso ter uma EIRELI, porque eu precisava integralizar um capital de 100 salários mínimos. Então, este microempreendedor individual, ele afasta a necessidade de integralização do capital de 100 salários mínimos para que você pudesse abrir a empresa, e aí passa a ter uma responsabilidade limitada. Então, veja, eu afasto essa possibilidade de integração. Então, eu trago um fomento de empreendedorismo e desenvolvimento econômico. E é importante falar que dentro dessa sociedade limitada, eu não tenho limite de funcionário, de contratação de funcionários, e também não tenho nenhuma proibição de lei para integralizar outro tipo societário. Então, por isso que ela é ilimitada para faturamento mensal, então eu não tenho lá que faturar R$81 mil ano, como na MEI. Eu tenho um faturamento tributário dentro de regime do simples, ou do lucro presumido, ou do lucro real. Quem vai falar o regime tributário sou eu. Tenho atividade de contratação de empregados também de forma ilimitada. Então, é uma figura de sociedade que tem crescido de forma exponencial dentro do direito empresarial, fazendo com que a EIRELI, que era a figura que eu apresentei para vocês na aula anterior, caísse em desuso. Por quê? Porque para eu abrir uma EIRELI eu tenho que ter capital de 100 salários mínimos, que é muito custoso para o empresário. Aqui não. Aqui eu vou fazer o meu contrato e vou integralizar as cotas que eu declarar
como pertencentes a esse tipo societário, certo? Continuando ao nosso estudo de sociedades personificadas, eu ainda tenho a sociedade anônima. Vejam, a sociedade anônima é uma sociedade também empresarial, que diferente dos outros tipos de sociedade empresariais que a gente viu, não está regulada no Código Civil em sua totalidade. Tem disposições no Código Civil, mas todo o regramento está na Lei 6404 de 76, veja, antes do Código Civil de 2002. Quando eu falo em sociedade anônima, recebe o nome de anônima por quê? Porque eu não sei quem são os sócios. É uma sociedade que ela é adquirida por meio de bens, então é personificada, mas na junção dos bens e não das pessoas. E o seu capital ele é dividido em ações, de tal forma que os acionistas são desconhecidos. Eu não sei quem é que tem as ações daquela empresa. As ações elas são jogadas no mercado imobiliário lá de valores, na bolsa de valores, e eu posso comercializar aquelas cotas, sendo o sócio preferencial ou não, cota preferencial ou não, né? Eu tenho toda uma estrutura de organização, eu tenho toda uma estrutura de comercialização dessas ações regulada pela Lei 6404 de 76, mas ela passa a ser uma sociedade anônima porque eu não sei quem são os sócios. Ela, diferente dos outros tipos societários, não tem contrato social, e sim estatuto social. Por quê? Porque se é uma SA, eu tenho que ter conselho fiscal, eu tenho que ter conselho da administração, hoje eu tenho que ter compliance, eu tenho que ter toda a lei geral de proteção de dados observadas por essa empresa, não só para a sociedade anônima, para todas elas, né? Mas então eu não falo de capital social, eu falo de um estatuto. Por quê? Porque eu não tenho como falar quanto que custa cada cota para cada tipo de sócio, porque o sócio é anônimo. Então eu tenho um regramento geral por meio desse estatuto. E ao final ela recebe a expressão sociedade anônima ou companhia ou SA, S/A ou até a expressão CIA. E aí a subscrição dela pode ser pública ou particular e todas as votações são feitas por meio de assembleias. Todo o regramento da sociedade anônima deve ser aqui observado. E que se não tiver aqui, de forma subsidiária, vai ser aplicado o regramento da sociedade limitada, lá do Código Civil de 2002. Eu tenho ainda as cooperativas, que têm o caráter empresarial, mas que é considerado, e daí eu vou voltar um pouquinho, eu não quis colocar aqui, como sociedade, dentro da sociedade personificada, ao ladinho ali da sociedade simples. Mas eu coloco a cooperativa como empresarial, por isso que eu deixo para falar sobre ela aqui. A cooperativa ela está regulada na Lei 5767 de 71 e também no artigo 1094 do Código Civil. A responsabilidade de todos os cooperados são limitadas ao valor das suas cotas. Eu tenho uma responsabilidade ilimitada e solidária que está restrita às obrigações sociais dessa cooperativa, eu já falo sobre isso, e o registro dela também é na junta comercial. Então vamos lá. Quando eu estou diante de uma cooperativa, eu estou diante de uma empresa que tem uma personalidade, mas que vai falar para mim, dentro desse registro da junta comercial, vai trazer para nós uma atividade empresarial que ao invés de sócios eu terei cooperados. Então a cooperativa, ela é uma cooperativa que traz para nós a necessidade de divisão de lucro e prejuízo. Lucro e prejuízo relacionado ao tipo de cota que eu tenho dentro dessa cooperativa.
Então é muito comum no meio agrícola, né? Uma cooperativa agrária que eu coloco as minhas sacas ali de soja, de milho, de trigo para serem comercializadas. Havendo possibilidade de lucro ou prejuízo, eu vou pagar a conta, eu vou receber a conta em conformidade com o número de cotas que eu tenho. Por isso a minha responsabilidade ela é limitada. Mas a minha responsabilidade quanto à obrigação social dessa cooperativa, e isso vai estar escrito lá no meu estatuto, ela passa a ser ilimitada. Por quê? Porque é o combustível de ação de toda cooperativa. Por isso que passa a ser ilimitada, ok? Então vejam, para finalizar, eu ainda tenho dentro dessa sociedade personificada a sociedade coligada também empresarial, que está lá no artigo 1097, que diz assim: consideram-se coligadas as sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação nas formas dos artigos seguintes. E daí eu tenho uma série de regimento. São sociedades, então, que acabam se unindo para um bem específico, mas que estão relacionadas e codificadas lá no artigo do Código Civil, ok? Com isso, eu finalizo toda a sistemática de sociedade, mas eu não posso deixar de falar para vocês a respeito das possibilidades de operações societárias. Algo que tem crescido muito no Brasil e que a gente tem, no mundo, né, na verdade, que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do direito brasileiro para que não caia no monopólio. Por quê? Porque esse monopólio de empresas pode prejudicar um dos objetivos da República e da livre iniciativa, que está descrita lá no artigo 170 da Constituição. Então veja, todo o movimento de operação societária que trouxer um alerta de monopólio vai passar pelo CAD, que é o órgão da administração que verificará a respeito desse monopólio ou não. Mas vamos lá. A operação tida como transformação está lá no artigo 1113 a 1115 do Código Civil. E eu falo na figura da transformação quando eu tenho uma modificação dessa sociedade. Eu não tenho necessidade de liquidar ou dissolver a sociedade, mas eu não vou ter prejuízo do credor se eu tiver transformado. É aquela sociedade limitada que vai ser transformada em uma sociedade anônima, por exemplo, tá? Mas além dessa modificação, eu posso ter uma estrutura de incorporação dentro da minha empresa, que está disciplinada do artigo 1116 a 1118 do Código Civil. Aqui eu tenho uma absorção de outra sociedade. A incorporação sucede a incorporado em todos os direitos e deveres. Então aqui eu tenho a empresa A mais a empresa B. Mas a empresa B ela deixa de existir porque foi incorporada pela empresa A, passando então essa empresa a responder por todos os direitos e deveres que era da empresa B. Eu tenho ainda a figura da fusão empresarial, descrita lá no artigo 1119 a 1121 do Código Civil. Eu falo de fusão quando eu tiver duas ou mais empresas que se fundem para criar uma nova sociedade. É a união de sociedades. Então, aqui na fusão eu tenho a empresa A e a empresa B, que vai formar a empresa C. Por isso que eu faço uma fusão. As duas empresas se unem para construir a empresa C. Vejam, a empresa A e B continuam existindo, diferente da incorporação. E para finalizar, a cisão, que é a sociedade que divide o patrimônio em duas ou mais partes ou destina algo do patrimônio para aumentar outra sociedade. A cisão pode ser parcial ou total. Então, é aquela empresa A que acaba transformando o patrimônio em duas empresas B ou C. E essa, então, é a cisão dentro do direito de uma operação societária dentro do direito empresarial. E
para finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Esse tema de inúmera relevância, que está lá descrito no artigo 50 do Código Civil, fala para mim que toda empresa de responsabilidade limitada, ou seja, que o patrimônio da empresa vai responder pelo patrimônio, pelas dívidas da empresa, tão somente, ela fala para mim que em havendo desconsideração da personalidade jurídica, ainda que a minha sociedade seja uma sociedade limitada, os bens particulares do sócio podem responder por dívidas contraídas nessa empresa. Mas vejam, para que isso aconteça, para que haja desconsideração da personalidade jurídica, eu preciso que os requisitos descritos no artigo 50 do Código Civil estejam presentes. E o artigo 50 diz assim: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da empresa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então vamos lá. Para que haja desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que ter abuso da personalidade jurídica, ou seja, um uso indevido desse CNPJ. 2. Desvio da finalidade. Eu estou usando o meu patrimônio para algo que não está descrito no meu estatuto ou no meu contrato social. E 3, que eu não consiga mais dividir patrimônio da pessoa jurídica de patrimônio da pessoa física, trazendo uma confusão patrimonial. Mas vejam, ainda que eu tenha esses 3 requisitos ocorrendo, não é suficiente para que a desconsideração da personalidade jurídica ocorra. Eu preciso ter os 3, mas o juiz precisa declarar, porque o juiz pode, não é que o juiz deve, é uma faculdade. Claro, ele vai analisar uma série de condições processuais para dizer se a desconsideração pode ocorrer ou não. E aí, dentro ainda dessa desconsideração da personalidade jurídica, eu posso ter a configuração da desconstituição da personalidade jurídica inversa, que é quando a pessoa física do sócio está endividado, devendo para todo mundo, não tem mais patrimônio, mas tem cotas dessas empresas. E daí sim, o juiz pode, diante dessa possibilidade, desconsiderar o patrimônio da pessoa jurídica dentro das cotas da sociedade e fazer com que o João pague as suas dívidas de pessoa física. E com isso, eu finalizo a nossa aula a respeito dessa sociedade dentro do direito empresarial, fazendo uma reflexão que nós falamos sobre o conceito de sociedade, falamos sobre a classificação dessas sociedades em personificadas ou não, quanto à origem ou não, quanto à responsabilidade do sócio ou não. Falamos sobre as espécies de sociedade, sociedade limitada, anônima, por conta de participação, comandita simples, comandita por ações, sociedades simples, cooperativas. Falamos sobre as operações societárias, cisão, fusão, incorporação. E falamos também sobre a desconstituição da personalidade jurídica e a desconsideração da personalidade jurídica inversa. E com isso, eu finalizo a segunda aula de Direito Empresarial e Tributário e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!